Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Essa é a aula de tipo de dados. Vamos direto colocar a mão na massa. Vamos lá. Aqui no Visual Studio eu vou criar uma nova página. Então, como é que a gente faz mesmo? Eu seleciono a pastinha intro, que vai ser lá dentro, vou clicar em novo arquivo e vou chamar essa nova página de 4 underline e vou usar aqui o camel case, tipo de dados. Tá? Não usamos mais o underline para fazer a ligação de nomenclatura, seja de arquivo, seja de variáveis, seja de constantes. E aqui no lugar da página, em vez de sinal de ponto de exclamação para ele me sugerir a estrutura HTML, eu vou digitar HTML e vou escolher aqui HTML5. Veja que se eu escolher HTML5, ele vai me sugerir justamente a estrutura da página. É uma outra forma de você colocar a estrutura HTML no seu documento. Vou colocar a tag script aqui e vou começar com os tipos de dados. Tipos de dados. Vamos começar o primeiro deles, os caracteres. Caracteres são strings, é um conjunto de caracteres que você declara delimitados por um delimitador. E quais são esses delimitadores? Vamos lá. Let nome igual recebe entre aspas duplas Eduardo. Olha lá, delimitador com aspas duplas. Vou pedir para ele dar um console.log na variável nome, tá? E um console.log, Ctrl+C, Ctrl+V, no tipo type of, entre parênteses, era uma função, nome. E ele vai ter que me dizer qual é o tipo de dados que está guardado na variável nome. Ou seja, o tipo de dado não é da variável, ok? O tipo de dado é do dado que está guardado dentro da variável. Nós não declaramos variável. Botão direito do mouse, Open with Live Server, ele vai abrir o navegador utilizando o protocolo HTTP, F12, para abrir o console, está lá, Eduardo e string, ok? Tipo de dado, string, ok? Vamos lá, está aqui o tipo de dado, string, tá? Caracteres são conhecidos como strings. Posso utilizar também, num as aspas simples ou apóstrofos. Vou colocar aqui o número 98, mas se ele está entre aspas, esse número não é um número, ele é uma string. Vou pegar aqui console, pegar esse conjunto aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou utilizar a variável num1, só que eu vou utilizar o type of sem parênteses. Ah, isso pode? Pode, ok? Ele aceita também assim. Vou lá para o browser e está lá 98 string, tá? Mesma coisa. Qual é a diferença de aspas duplas para aspas simples? Nenhuma, ok? A ideia vem console.log. Se eu precisar utilizar aspas duplas ou aspas simples como caractere, eu vou delimitar com outro tipo de delimitador. Professor, não entendi nada. Tá bom. Eu quero escrever: eu não matei Joana Dark. Ok? Eu vou precisar utilizar a aspa simples, o apóstrofo, como caractere. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
delimitar a minha string com aspas duplas, ok? Que aí a minha aspa simples lá no meio vai ser somente um caractere. É essa a ideia. Então está aqui, eu não matei Joana d'Arc, ok? Se eu tivesse delimitado com aspas simples, eu teria um erro. Por quê? Ele entenderia que a string começou aqui e terminou aqui, e o resto é erro. Esse A está, olha lá, unexpected string, lá na linha 21, tá? Onde está o meu erro, lá na linha 21. Tá aqui, ele não esperava isso daqui depois que a minha string terminou. Então eu vou lá, delimito com aspas duplas e resolvo o meu problema. Poderia ser também o contrário. Tá? Eu vou delimitar aqui com aspas simples, porque eu quero ser irônico. Então, eu vou falar assim aqui. Eu não gosto daquela obra de arte, ok? Para mim, aquilo não é uma obra de arte. Então, eu fui irônico. Eu precisava usar aspas duplas e aí eu usei o apóstrofo, ok? A aspa simples como delimitador. Beleza? É isso aí. Então, não existia diferença nenhuma entre aspas duplas e aspas simples. No PHP existe. Quando eu trabalho com aspas duplas, eu estou trabalhando com interpolação de variável, ok? E o JavaScript não tinha interpolação de variável até recentemente, nas últimas versões que isso aconteceu. Então eu posso utilizar console.log a interpolação de variável. Como é que eu vou utilizar interpolação de variável? Então, o que é e como é que eu vou utilizar interpolação de variável? Eu quero falar o seguinte, tá? O nome é nome, ok? Tá? Eu queria que aqui ele escrevesse o nome é Eduardo, tá? Para eu fazer isso, eu tenho que simplesmente fazer concatenação, que é uma coisa que a gente ainda não viu. Então, nas versões mais recentes, eu consigo falar para ele assim, por exemplo, let, vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de qualquer, e eu vou delimitar essa string com a crase, tá? Abri e fechei crase, crase, tá? Crase. Então, vou escrever aqui 20 buscar. Pronto, tá lá. Isso é uma string. Se eu pedir para ele dar um console log na variável qualquer, o tipo da variável qualquer, ele vai me dizer que ela é uma string. 20 buscar e ela é uma string. Mas veja que o nome a nome, ele não reconheceu a variável nome como sendo uma variável dentro da string, ok? Tá? Concatenação seria encerrar a string aqui, a gente vai ver num arquivo só disso, e somar com o conteúdo da variável nome. Então, ele vai dizer para mim que o nome é Eduardo, ok? Mas não é isso que eu quero, tá? Eu quero não sair da string que ele reconheça a variável nome. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou delimitar a string com crase. Vou colocar a variável nome dentro da string. Tá? E aí eu antecedo a variável nome com o cifrão, abro chaves e fecho chaves. E aqui agora ele vai reconhecer a variável nome dentro da string. Ele vai imprimir o nome é Eduardo. Vamos ver? Está aqui.
o nome é Eduardo. Aqui em cima com concatenação, aqui com interpolação de variável. Interpolação de variável. Ok? Então, isso se dá na última versão do JavaScript, utilizando a crase como delimitador de string. Aí eu consigo ter a interpolação. Se eu estiver utilizando aspas simples ou duplas, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer aquilo como variável, né? Eu vou simplesmente ter lá, tem aqui uma aspa lá, vou ter simplesmente aqui o nome é $nome, ok? Para que aquilo aconteça, eu tenho que ter obrigatoriamente a crase como delimitador, ok? Então, as strings está feito aqui. Bom, que mais? Numéricos. Let num igual a 65. E let preco igual a 17,53. Casadecimais, ponto flutuante, ok? É com o ponto mesmo, não é com a vírgula. Separador de milhar e milhão, não tem, ok? Então, só temos o ponto flutuante. Se eu quiser ver o tipo de dado, tanto de uma como de outra, vamos lá. Nem vou utilizar o para ver o conteúdo da variável, já vou ver o tipo de dado. Não. E ele vai me dizer que isso é um number. Ele não vai me dizer se é um número inteiro ou um número de ponto flutuante. Ele vai me dizer que é um número simplesmente. A mesma coisa acontecerá com preco. Vamos lá, vai estar number e number. Bom, e finalmente nós teremos o booleano, que é true ou false, verdadeiro ou falso, somente. Logado igual a true, console log, type of logado. E ele vai me dizer que é um boolean. Já vou entregar o ouro aqui, mas vamos olhar lá, boolean, ok? A mesma coisa se fosse logado igual a false, ok? Continua sendo um tipo de dado booleano, ok? E esses são os tipos de dados primitivos. Eles eram chamados de tipo de dados primitivos em programação, porque é o booleano, o string e o numérico. E o numérico ele pode ser dividido em inteiros e ponto flutuante. Hoje em dia, eles são chamados de tipo de dados fundamentais e não primitivos. Por quê? Na realidade, no JavaScript, o booleano, o number e o string já são objetos. A linguagem é toda orientada a objeto. Então, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas nós conseguimos utilizá-los como se eles fossem os tipos de dados primitivos, né? Mas são fundamentais. É isso aí. Existem mais dois tipos de dados que devem ser considerados: o null e o undefined. Primeiro, o null é quando eu inicio uma variável, mas eu não quero colocar um valor nela, mas eu quero fazer verificações. Eu preciso verificar se o valor que ela contém é nulo. Como é que seria isso? Let idade recebe null. E vamos ver isso lá no browser. Primeiro eu vou dar um console log idade.
Se a gente for para o browser, tá lá, null. Eu vou mudar a visualização do meu console aqui no browser. Veja que eu irei para esses 3 pontos aqui em cima, neste canto aqui, ok? E ele tem 4 opções. A que está marcada é esta daqui, que vai colocar o console do lado direito. Eu posso colocar ele do lado esquerdo, posso colocar numa janela separada e posso colocar ele embaixo. É essa opção que eu vou escolher. Eu vou deixar ele na parte de baixo para facilitar durante todo o nosso curso. Então eu vou clicar nele, o console passou para cá e está aqui o valor, ok? O conteúdo da nossa variável. Null, ela não tem um conteúdo. Se eu pedir o tipo, ele não vai me responder que é um tipo de dado null. Ele vai me responder que o tipo de dado é um objeto. Ok? Então, muito cuidado com isso. E a outra, let telefone, simplesmente isso. Criei a variável telefone. Vou pedir um console log da variável telefone. Está aqui undefined, ok? Ele está dizendo que não está definida. E vou pedir o tipo da variável telefone. Está aqui undefined. Então, são os 2 tipos, undefined e null, com os quais você deve tomar muito cuidado. Então é isso, o undefined é quando eu crio uma variável e não coloco valor algum nela. Se eu colocar algum valor, ela já vira um objeto, seja lá que valor for, né? Se for uma string, ele vai me dizer que é uma string, mas nós já sabemos que o dado primitivo no JavaScript já é um objeto. Eu acabei de falar isso. Se for um numérico, também vai ser do tipo number, vai ser do tipo objeto, o objeto number, ou objeto boolean. Se for null, vai ser o objeto padrão. Por isso que ele responde que é um object, como está aqui. Porque eu atribuí null. Então é como se ela tivesse, é uma variável, ela não tem nenhum conteúdo, mas pelo fato de eu ter atribuído null, ele vai me dizer que ela é do tipo objet. E se eu perguntar qual é o seu conteúdo, né, console log, o nome da variável, ele vai me dizer que é null. Então está aí os 2 tipos com os quais você deve tomar muito cuidado. Existe também 2 outros tipos que também serão objetos, mas que é relacionado à estrutura da variável e não ao dado que está guardado lá dentro, porque ela vai poder ter mais do que um dado guardado lá dentro. Serão as variáveis compostas. Essas variáveis compostas, elas são do tipo array, que no JavaScript já é um objeto também. Em lógica de programação, a gente chamava isso de vetor, e o object, que é o objeto mesmo em si. Esse seria o nosso objeto padrão. Mas isso é assunto para uma outra aula. Encerro essa aula por aqui. Deixe o seu comentário, me dê um feedback do que você achou dessa aula e do que você está achando desse curso. Dê o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e siga o canal ativando as notificações para ser avisado das próximas aulas. Até a próxima aula.